A paz do Senhor a todos vocês. Eu gostaria de estar trazendo uma palavra hoje aqui a todos que se encontra em Provérbios. Provérbios, ele tem aqui um capítulo muito interessante, tá? Que ele fala a respeito da sabedoria, né? Nós sabemos que Provérbios foi escrito por Salomão, tá? E ele é aí um dos livros poéticos. Nós temos uma palavra muito interessante que às vezes ela acaba sendo um pouco distorcida. Mas antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que eu admiro todas as pessoas que se levantam na madrugada para orar, que buscam de madrugada em oração a Deus. Eu acho isso muito lindo, isso muito bonito. Eu acredito que Deus recebe isso, porque a pessoa ela vai levantar num momento, numa hora de sono, né? Assim, um momento que ninguém quer levantar, que você levanta aí para poder estar atendendo aí as suas necessidades, trabalhando numa empresa, tem gente que trabalha de madrugada. Eu creio que isso é bonito diante de Deus. Mas nós não podemos distorcer aquilo que de fato diz a Escritura. E ter entendimento do versículo, entendimento do contexto, entendimento dos capítulos, dos textos, do contexto, de contextos, no caso, completo, né? Textos remotos que completam, que mostram a verdade acerca daquela passagem. Então eu tenho aqui, no capítulo 8, falando a respeito da sabedoria. Logo, eu tenho um tema, sabemos que foi o homem que escreveu esse tema, né? Aqui em cima, antes de começar o capítulo, está escrito assim: a excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. Então, esse capítulo aqui, 8, ele fala a respeito da sabedoria. Muita gente usa um versículo isolado, no caso, né? Vamos ver se essa tradução aqui, essa tradução revista e corrigida assim é a própria. No versículo de Números 17, ela diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Então, usa-se esse versículo de uma forma isolada, tá? Como eu vi muitos pastores já falar que a fila é menor na oração na madrugada. Eu quero falar para você a verdade acerca dessa palavra aqui hoje. Se você ficar até o final desse vídeo, muito curto, vou fazer aqui, você vai ter um entendimento. Primeiro eu vou falar para você que na oração não há fila. Não há fila na oração. Se existisse uma fila na oração, imagine, né, como seria essa fila. Deus tem o poder de ouvir todas as pessoas orando, independente da sua nacionalidade, da sua língua, do seu idioma. Até mesmo pessoas que sussurram, que não sabem falar, que não falam idiomas algum, que oram no seu entendimento. Deus ouve todos ao mesmo tempo, porque Deus é poderoso. E é aí que está a graça, o poder, todo o poder de Deus, a sua soberania, a sua grandeza, de ouvir tudo, todos ao mesmo tempo, independente do seu lugar de nascença, ou do local onde foi feita esta oração, ou do horário em que foi feita esta oração, Ele pode ouvir a todos ao mesmo tempo. Por isso que ninguém pode substituir a Cristo Jesus. Ninguém pode substituir. A única forma de se chegar ao Pai é pela pessoa do Filho, porque o Filho e o Pai são o mesmo. E o Filho tem o mesmo poder de ouvir todos ao mesmo tempo. Ele não é como uma criatura, como foi aí os cristãos, né, que ficaram na Bíblia como exemplo, os apóstolos, os cristãos, como a própria Maria, por exemplo, né, que foi um exemplo de alguém que seguiu a Deus, obediente a Deus, ou os próprios apóstolos, como Paulo, como Pedro, como João, que são criação de Deus, criatura de Deus. Mesmo que alcançados pelo poder de Deus, eles não podem ouvir todos os seres humanos ao mesmo tempo. Se pudessem fazer
intercessão, né, entre o homem e Deus. Se pudesse ser eles o canal, isso não é possível. Não seria possível ouvir. Aí sim existiria então a tal fila que é falado, porque a criatura só poderia ouvir uma pessoa por vez, mas o Criador, ele ouve todos ao mesmo tempo. E indo para esta passagem, que nós não vamos fugir dela, olhando o versículo 17, dá-se a impressão de que Deus está falando que aqueles que buscam Ele de madrugada o encontrarão. Mas quando você começa a ler o capítulo, você vê que é a sabedoria que está falando. Então, ele diz: não clama porventura a sabedoria, e a inteligência dá a sua voz? Deixa eu pegar o óculos aqui. Um pouco mais fácil para ler, né? Diz assim: no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouve, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nela nenhuma coisa tortuosa, nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Começamos a falar de conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Conhecimento. Porque melhor é a sabedoria, do que os rubins. E de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. O que? A sabedoria. Né? Quem está falando? A sabedoria. Claro, uma referência a Deus. A sabedoria. A sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Pela sabedoria. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Aí vem o versículo 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Repare, a sabedoria. Você vai ter sabedoria na madrugada se você buscar. É disso que está falando. Você vai ter o entendimento, a sabedoria. Tá? Riquezas e honras estão comigo. Riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Versículo de número 20. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Aí eu tenho um outro tema aqui na minha Bíblia, que é a Bíblia Pentecostal, tá? Então assim, a sabedoria existe desde a eternidade. E aí ela prossegue falando da sabedoria, né? Então,
esse versículo 17, ele está falando aqui como a sabedoria, e em si falando, disse que amam os que amam ela, e os que buscarem ela na madrugada o encontrarão. O caso, a oração, olha, qual foi a hora em que o filho de Agar orou, enquanto ela chorava? Qual foi a hora em que Josué orou para que o sol e a lua parassem, né? Ou quando Davi orou, pedindo a Deus o socorro pelos seus inimigos. Há orações que foram feitas na madrugada, orações que foram feitas ao meio-dia, orações que foram feitas ao amanhecer, orações que foram feitas à noite, orações em todas as horas. Independente do horário em que você descer os teus joelhos para buscar a face de Deus, Deus ouve a sua oração. Qual foi a hora em que Jesus orou no Getsemane? Então não existe um horário específico. Qual foi a hora em que Jesus orou na cruz, dizendo que Deus, Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem? Não existe um horário em que a oração, no caso, ela é mais atendida. Existe o coração quebrantado, o coração que se entrega, o coração que se entrega profundamente. Esse coração é o que alcança a misericórdia de Deus, é o que alcança a atenção de Deus, é o que alcança os ouvidos de Deus. O coração que se entrega naquele momento, independente do horário. Se você clamar a Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, você alcançará o favor de Deus para a sua vida. Essa é a grande verdade a respeito da oração. Então eu deixo esse vídeo com vocês, tá? E que, assim, sirva para abrir cada vez mais o teu entendimento. E a gente vai se vendo aí, nos próximos vídeos. Vou pedir que você se inscreva no canal, que você ative as notificações do sininho, porque eu voltarei a estar gravando mais alguns vídeos agora. E que Deus nos traga aí palavras, conteúdos, grandezas que estão neste livro sagrado, neste momento em que tanto precisamos, pela essa fase que estamos passando. Então, fica na paz do Senhor. E um forte abraço a todos.